Feminismo, empoderamento da mulher, lugar de fala ou lugar de silêncio, onde a cultura zen pode contribuir neste incrível processo de consciência. Saudações, Leandro Zen, bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Quando eu conheci minha esposa, eu tinha 18 anos e ela tinha 33. Nós ficamos juntos durante 22 anos, até ela virar estrelinha. No início do namoro, quando nos conhecemos, eu estava produzindo, por assim dizer, o meu primeiro filme. E eu tomei emprestado a voz dela para fazer algumas falas. E ela falou representando a grande deusa. Ela tinha muitos livros sobre Wicca, sobre bruxaria, no bom sentido, sobre toda essa antiga religião. Eu quero começar o vídeo falando disso, o sagrado feminino, o feminino misterioso, aquele processo que a semente tem de germinar, que a terra tem de nutrir. O sagrado feminino é um poder praticamente do princípio do universo, que nada mais, nada menos sustenta a vida. É a base de toda a vida. Este poder feminino não tem aquela característica de grito, de agressividade, de imposição. Este sagrado feminino tem uma qualidade sutil, poderosíssima. Até mesmo dentro do budismo, existe uma divindade, uma bodhisattva, que é representada com uma figura feminina. Ela se chama Prajnaparamita, a mãe de todos os Budas. É a representação da iluminação suprema. Ou seja, o significado disso é que a sabedoria é de uma qualidade feminina. A iluminação vem da sabedoria, que além de feminina, é materna, é cuidadora. Seria tipo a Virgem Maria para os cristãos. Qualquer ramo profundo de espiritualidade, de religião, acaba experimentando a maior força do universo como sendo uma força feminina de recepção, de cuidado, de acolhimento e de cura. Exatamente como a nossa mãe faz nos sentirmos, sabe? Aquela coisa de proteger um poder que está praticamente no limiar entre aquilo que existe e aquilo que não existe, porque a geração, a fertilidade é um atributo feminino. O surgimento e o cuidado de um novo ser. Isso é um poder que nem se compara ao poder político-social que é amplamente discutido. Tanto é que a água é o símbolo do feminino, porque a água, ela simplesmente flui, ela se adapta e com o tempo ela acaba vencendo. Tanto bate até que fura. É aquele velho ditado. Na tradição taoísta temos o símbolo do yin yang, né? Onde o yin seria o feminino. Quando a gente vê uma sociedade muito agressiva, é sinal de que yin está faltando, está em desequilíbrio. O yang tomou mais espaço em nossa psicologia, em nossas emoções, em nossa sociedade, em nosso dia a dia. Isso não tem nada a ver com homens e mulheres, biologicamente, sexualmente, mas sim em atributos psicológicos. Então, quando falta o yin, existe o aumento de agressividade, de violência. O excesso de yang, o excesso de força, o excesso de fala. Existe, então, na nossa sociedade, mais violência, mais pressa, mais confusão, competição. Aí estamos falando de coisas que vêm acontecendo há muito tempo.
E há muito tempo se discute, então, também o papel da mulher na sociedade. Dentro deste debate feminista de pautas político-sociais, poderia-se trazer o aspecto espiritual feminino. Naturalmente, muitas das próprias feministas já reagiriam a isso imediatamente, dizendo que não é realmente necessário e nem útil. Porque esta palavrinha espiritualidade já pode ser entendida como religião, como patriarcado e isso e aquilo. É um fenômeno de competição, de guerra, de luta, guerra entre os sexos, que vem há muitos anos já e faz parte do desequilíbrio. Porque a verdadeira força feminina, ela é sutil. E ela é poderosa e ela acontece. E eu convivi com uma mulher extremamente poderosa nesse sentido. Existe uma capacidade de desenvolver em cada um de nós esses atributos femininos da inteligência. E eles transformam a nossa vida, o nosso derredor, a nossa alma, trazem paz, compreensão, sabedoria, sem se dizer uma única palavra. Alguns historiadores, mitólogos, como Mircea Eliade e Joseph Campbell, que estudam religiões e mudanças sociais, baseadas também em mudanças significativas da visão espiritual, da visão religiosa das pessoas ao longo dos anos, eles dizem que a humanidade como um todo, ela foi perdendo essa espiritualidade feminina já há uns 3, 4 mil anos atrás. Na Europa pré-histórica, havia muitas estátuas de deusas representando justamente a deusa mãe, a terra, a fertilidade. Eles verificaram que foram acontecendo essas mudanças que foram tirando de cena a deusa mãe, a espiritualidade feminina, o lado feminino da nossa psique. O nosso yin foi perdendo espaço, ou seja, o nosso yin yang foi desequilibrando. Primeiro porque quando a humanidade era mais original, ela era mais agricultora, né? Então, esse negócio de plantio, fertilidade, entendimento dos ciclos da natureza, era uma coisa mais presente, era mais importante, era uma necessidade intrínseca para a sociedade toda entender os ciclos lunares, os ciclos do ano, as estações do ano, essas coisas mais básicas, que hoje em dia são apenas fotos para Instagram, né? Houve um tempo para a humanidade que a natureza em si era muito mais próxima. Não havia tanta tecnologia, é claro, então éramos mais naturais, portanto, a nossa religiosidade era mais feminina. Quando a sociedade foi ficando mais organizada, se formou os impérios, as propriedades, aquela vontade de expandir território, e tudo isso é uma característica mais masculina. Então, a partir daí, os símbolos religiosos, a própria religiosidade da humanidade foi se masculinizando, foi sendo mais yang. A própria representação dos deuses começou a ser com céu, com trovão, com guerra, com poder. O feminino deixou de ser o centro simbólico para a humanidade. No entanto, é claro que ele nunca vai se perder. Ele é o centro e ele vai continuar sendo. O que acontece é que a nossa psique, a nossa mente, que o nosso processo civilizatório atual está distante deste centro. As características principais disso são o excesso de intelectualismo técnico, uma questão de ego, né? As próprias ideologias, elas querem dominar, avançar, tomar conta. E às vezes se perde os escrúpulos por isso, né? Então é uma coisa muito fria. Se perdeu completamente o valor simbólico das coisas.
o ser humano ele se transformou bastante em robô, em inteligência artificial. Tem-se muitos problemas por conta disso. Se perdeu o elo com a natureza em si e com a interioridade. Tem-se vivido uma vida muito técnica, muito fria, muito econômica, muito política. Nisso eu incluo o próprio movimento feminista e as suas diversas pautas. Eu ouço com bastante atenção e nunca encontrei jamais alguma destas feministas com essa energia realmente feminina. E alto lá, eu convivi 22 anos com uma mulher com energia feminina aflorada. E ela dizia: não, este meu poder não tem nada a ver com o que essas pessoas estão falando. Elas estão falando de coisas que seriam masculinas. Está tão desequilibrado que elas estão tentando imitar os homens. Mas entenda, não tem nada a ver com jogo dos sexos. Parece que é um jogo do sexo quando o entendimento está muito raso, muito superficial. Em todas as escolas esotéricas antigas, existia um aprendizado que podemos chamar de feminino iniciático, que buscava o princípio da sabedoria e da transformação interior. Lembra que no início do vídeo eu falei da Prajnaparamita, a deusa mãe de todos os Budas? Então, no feminino iniciático, o estudante, o discípulo, o aprendiz, ele buscava compreender a natureza feminina do ser para entender, para experimentar a natureza da sabedoria mais profunda. Porque isto é que traz a transformação interior, que há de conduzir à transformação político-social. Sem ela, sem esta transformação interior, sabedoria, iluminação, não vai haver equilíbrio. Vai haver só falação e bagunça. O aspecto feminino do ser, ele conduz a um nível mais profundo de consciência que não se vê em nenhum debate. Não se vê. Eu presto atenção para encontrar alguma energia de paz, de amor, de cuidado, de carinho, e não estou encontrando. Eu encontro frases como o amor venceu, mas esta frase está vindo de uma mente completamente inconsciente e ignorante, com excesso de empoderamento, com excesso de energia de conquista, de posse, com excesso de energia masculina. Não tem nada a ver com gênero. É o nosso aspecto feminino que nos impulsiona ao autoconhecimento. A própria figura de Eva, ela traz, de certa maneira, este significado, né? Eu acho que um dos personagens mais conhecidos, assim, popularmente, que fala sobre essas coisas, é o Carl Jung. Carl Jung, o cara dos símbolos, né? Dos arquétipos. Ele estudou bastante esses aspectos masculino e femininos da psique. Só que, claro, quando vamos trazer esses aspectos masculino e femininos para um debate sério sobre política e comportamento social, né? Fica essa a questão, né? Porque tudo parece tão bobo. Tudo bem, seguimos o barco. Acontece que a mulher, ela é a mãe, ela é a educadora das próximas gerações. Se estas próximas gerações forem desprovidas desse carinho, dessa força, deste alimento, haverá doença, desnutrição. Então, quando as feministas, com razão, dizem a nossa sociedade está muito patriarcal, querendo dizer justamente tudo que eu falei.
há um desequilíbrio, há um excesso de energia masculina, ok? Elas estão certas. Mas isso não é culpa dos homens ou de alguns tipos de homens, mas é um todo, é a nossa psique que está desequilibrada. E agindo desta forma, está se agindo exatamente na onda do desequilíbrio, ou seja, não vai ter fim. É preciso resgatar a feminilidade, não do homem ou da mulher, mas da humanidade. Estamos falando de consciência. Não há gênero na consciência. O gênero é uma manifestação. Todo esse papo de cultura zen e de Wicca, essas coisas, já foi debatido por grandes filósofos antigamente. Só hoje que isso tudo ficou sujeito a ser engraçadinho demais. No entanto, o desequilíbrio está aí para todo mundo ver. Por que é um estereótipo moderno admirarmos a comida da vovó? Quais serão as vovós no futuro próximo? Se esta energia de cuidado, de amor, de carinho está ignorada, né? Então o problema não são os homens ou as mulheres. O problema é que o nosso modelo civilizacional busca sempre o domínio, a dominação, através de muita agressão, inclusive nas palavras, é claro, no posicionamento. Você tem que observar. Observe. Não há uma energia amorosa provinda dessas pessoas que discutem essas coisas. A gente se sente mais nutrido de pessoas que têm profundidade. E profundidade, sabedoria, se reflete em bondade, não nessa agressividade toda aí. Mas isso é uma coisa que você precisa experimentar. Até o próximo vídeo.